Boa tarde a todos. Comissão mista da Câmara Municipal de Itatiba, formada pelas comissões de Economia e Finanças e de Justiça e Redação, atendendo à Constituição Federal, à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao Estatuto da Cidade, realiza nessa data audiência pública para a discussão do projeto de lei que dispõe sobre o Plano Plurianual, o PPA, do município para o quadriênio de 2022 a 2025. Informa a população presente nessa audiência, caso queira, é permitido o envio tanto de suas sugestões quanto de seus questionamentos. E de início, a gente vai reproduzir um vídeo, como já fizemos em outra oportunidade, um vídeo adaptado de um conteúdo disponibilizado pelo Senado Federal, que explica, principalmente para a população e aqueles que ainda tiverem dúvidas, sobre as leis orçamentárias, como funciona a elaboração e a aprovação de um orçamento público. Então, peço à nossa equipe técnica que possa colocar para a gente o vídeo inicialmente. Todo mundo tem um lugar preferido onde se sente bem e de onde é difícil tirar a pessoa de lá, não é mesmo? Uns preferem a praia, outros o parque, o clube, a escola, o shopping. Mas sabe qual é o lugar preferido do Léo? O quarto dele. É ali que o Léo faz as coisas que mais gosta. Vê TV, ouve música, conversa com os amigos na internet, joga videogame. Ele pode passar horas fazendo isso. Agora, sabe do que o Léo não gosta? Quando falta luz. Bom, então para o Léo não ficar triste, o que precisa ter sempre na casa dele é energia elétrica. Mas ter luz em casa não é uma coisa tão simples quanto parece. É preciso gerar essa energia e fazer com que ela chegue à casa das pessoas. E para isso, o governo precisa fazer grandes investimentos, como a construção de estações de energia, linhas de transmissão e usinas hidrelétricas. A construção de uma hidrelétrica, por exemplo, é uma obra extremamente complexa e cara, que exige, antes de tudo, planejamento. Para grandes investimentos como esse, o governo elabora a cada 4 anos um plano, que é discutido e aprovado como lei pelo Congresso Nacional. Esse plano é chamado de Plano Plurianual, também conhecido como PPA. É o PPA que define para um período de 4 anos as grandes prioridades nacionais e regionais, com metas para cada área de atuação: saúde, educação, saneamento, transportes, energia, entre outras. Podemos dizer que o PPA é a grande lei de planejamento do país. É ele que faz o vínculo entre o plano estratégico do governo e os orçamentos de cada ano. Mas não são apenas grandes obras que estão no PPA. O governo também inclui no plano os gastos necessários para garantir a oferta permanente de determinados serviços públicos. Por exemplo, no caso da agricultura, o PPA prevê tanto as obras para a construção de armazéns para estoque, como também ações de financiamento e garantia de compra da produção para a distribuição de cestas básicas à população carente. E é importante saber que nem todos os investimentos públicos estão no PPA do governo federal. Há outras ações que ficam a cargo dos estados e municípios. Cada um deles tem suas próprias leis orçamentárias, inclusive seus próprios PPAs. Isso porque cada esfera de governo, federal, estadual ou municipal, tem suas próprias responsabilidades. Por exemplo, entre as ações que cabem aos municípios estão calçamento de ruas, transporte urbano, coleta de lixo, etc. Os estados, por sua vez, são responsáveis, por exemplo, pelo combate aos crimes comuns, reprimidos pela Polícia Militar e investigados pela Polícia Civil. Também formulam e executam políticas em áreas de competência comum com os governos federal e municipais, como educação, saúde e desenvolvimento urbano. Todas essas despesas são executadas com dinheiro recolhido por meio de impostos e contribuições de taxas municipais ou estaduais, de recursos transferidos pelo governo federal e de outras receitas como empréstimos de instituições públicas e privadas. Então, agora você já sabe que para garantir os investimentos para as grandes obras e a oferta permanente de serviços públicos, o país conta com uma lei que é aprovada a cada 4 anos, o Plano Plurianual, também chamado de PPA, e que cada esfera de governo, municipal, estadual e federal, tem suas próprias responsabilidades,
e, por isso, seus próprios PPAs. No próximo vídeo, vamos ver como é elaborado o PPA federal. Então, esse é um breve resumo, né, para que as pessoas entendam, né, como é complexo e de quem são as responsabilidades quando se elabora, né, por exemplo, um orçamento. E nesse caso em específico, né, dessa audiência, ela tem por objetivo apresentar a proposta enviada pelo Poder Executivo para o plano plurianual do quadriênio de 2022 a 2025, aos demais vereadores e a toda a população que nos acompanha. Então, dessa audiência, poderão ser apresentadas solicitações de emendas ao projeto, que nada mais são do que alterações ao que já está aí definido, que veio para essa casa através do Executivo, incluindo novas regras ou alterando aquelas inicialmente pré-definidas. Então, entrando agora especificamente no projeto de lei 110/2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2022 a 2025, a gente preparou aí alguns slides com os principais aspectos desse projeto de lei. Então, como explicado no vídeo, né, o orçamento municipal ele é composto, em verdade, por 3 legislações diferentes. O PPA, que é o plano plurianual, elaborado de 4 em 4 anos, que traz essa programação mais ampla do que a Prefeitura pretende realizar nesse período. A Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, que especifica as receitas e despesas para o exercício financeiro seguinte. Então, muitas vezes as pessoas questionam sobre o que está e o que não está na lei. É importante a gente saber qual é o momento, né, de se solicitar determinadas situações. Então, hoje, né, mais específico do plano plurianual, a gente está falando aí dessa programação ampla para os próximos 4 anos. Conforme definição da nossa legislação, a lei que instituiu o plano plurianual, ela estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração para as despesas e programas de duração continuada ao longo dos 4 anos seguintes. Então, ele é, portanto, o planejamento de como serão executadas as políticas públicas para alcançar os resultados esperados ao bem-estar da população nas diversas áreas. Dentre os principais números previstos no plano plurianual, né, nesse nosso PPA, são receitas aí estimadas para os exercícios de sua vigência. Então, para o ano de 2022, estima-se um orçamento de R$ 473.240.000. Para o ano de 2023, R$ 493.640.000. Para o ano de 2024, R$ 515.610.000. E para o ano de 2025, R$ 538.940.000. Ou seja, né, percentualmente falando, a gente verifica que está sendo aí estimado um aumento nas receitas na ordem de 4,31% de 2022 para 2023. Um aumento de 4,45% de 2023 para 2024 e 4,52% de 2024 para 2025. Então, para o município, esses aumentos são de extrema importância, né, pois essa expectativa de crescimento do orçamento é o que vai possibilitar aí, num futuro próximo, a execução de todas as políticas públicas e projetos necessários para o bom andamento do município. Então, eu ressalto, né, que estamos à disposição para, em nome da comissão, ouvir eventuais sugestões dos senhores vereadores, né, e aqueles
que puderem, obviamente, ser respondidos, né, serão encaminhados à Prefeitura Municipal de Itatiba. Então, o nosso papel hoje, aqui, enquanto presidente da comissão, é apresentar aos vereadores esse projeto, abrir a palavra aos senhores, né, para que quem quiser possa fazer as suas considerações, as suas argumentações. A gente vai anotar os eventuais apontamentos, sugestões e alterações desse plano, né, porque como é um plano extenso e complexo, então a gente sabe que cada vereador já teve acesso, porque ele está disponibilizado já no sistema há algum tempo, né, então os vereadores podem trazer a essa comissão os seus apontamentos, as suas emendas, a comissão transforma isso numa emenda, avalia e depois essas emendas vêm a plenário. E é óbvio, né, que quem, por sua vez, quiser dar encaminhamento a essas emendas por conta, aí fica a critério de cada vereador. Então, abro agora a palavra aos vereadores que quiserem fazer uso dela. Inicialmente a gente tinha estipulado, não sei se for de consenso, 2 minutos para cada vereador. Como não há perguntas e respostas, é mais sugestão e esclarecimento, caso seja necessário, a gente pode ampliar o tempo se for de consenso dos vereadores. Então, quem quiser fazer uso da palavra, está à disposição. O vereador Juninho solicitando a questão do prazo, eu não sei a data exata, mas é no mês de outubro. A gente tem, eu acho que até o final do mês de outubro para fazer a votação desse projeto, mas a gente não tem muitos dias, não. Deixa eu só ver aqui se tem a data exata. Se eu não me engano é 29 de outubro. Não, não é 29. Sim, né? Porque apresentou em 30 de agosto. Não dá. Até o final? Então não. 45 da apresentação, porque nós temos que enviar para fazer a LDO, não é isso? Não, mas o prazo da. Então, deixa eu ver aqui se ele solicita alguma data limite. É que tem que ver quando vai ser pautado, né? Sim. Sim. O que eu digo é o seguinte, a comissão mista vai se reunir já nos próximos dias, então, essa audiência, ela tem aí o prazo até a data da reunião da comissão, para que a comissão possa apresentar as emendas em nome da comissão, ok? Então, os prazos seguintes depois, para emendas individuais, vai depender de quando esse projeto for pautado, e aí, obviamente, é a questão da harmonia entre os poderes, do diálogo entre o Executivo e o Legislativo, para a gente não ficar segurando aqui esse projeto e inviabilizar o planejamento para os próximos anos, né? Então, até o Gabriel comentou aqui com a gente que a gente tem um prazo até o final do ano legislativo, mas eu não acho prudente a gente segurar esse projeto aqui nessa casa. Então, a gente tem acesso a ele, tem tempo para analisar, fazer as emendas da comissão, a comissão emite seus pareceres, emitindo o parecer, o presidente da casa vai pautar o projeto. Estando pautado, aí tem o prazo regimental para apresentação das emendas individuais. Como ele já envolve... Presidente, só como o projeto, o PPA já envolve o ano legislativo de 22, é prudente que nós aprovemos esse PPA antes de vir a LOA e antes de vir o orçamento, né? Porque se nós quisermos fazer alguma inserção nesse plano plurianual, para que ele tenha
efetividade a partir de 22, nós temos que incluir essa alteração também na lei de diretriz orçamentária e também no orçamento, né? Então, nós temos que aprovar de cabeça eu não sei, a LDO nós temos que aprovar até quanto? Até final de outubro, é isso? Porque, não, o prefeito tem até final de outubro para apresentar o orçamento. Porque o que acontece? O que nós sugerirmos, ou o que for aprovado de alteração no plano plurianual, ele vai ter que estar, para ter efetividade no ano que vem já, ele vai ter que estar contemplado na LDO e no orçamento do ano que vem. Exatamente, presidente. É por isso que eu fiz menção à questão do mês de outubro, né, que é o mês que a gente vai entrar, por conta dessa questão orçamentária, né? Então, é óbvio que não é o caso, mas se quiser não contemplar algumas coisas daqui, segura-se a lei e atrapalha o orçamento, o que não é o caso. Por isso que eu falei da importância do diálogo dessa casa. A reunião da comissão, da nossa comissão mista, já vai ser nessa semana. Então, as emendas que chegarem hoje, através da população, a reunião da comissão. Não, já é direto. As solicitações que chegarem hoje, nessa audiência, pela população e dos vereadores, poderão ser transformadas em emendas por parte da comissão, que vai analisar já na próxima reunião, e depois o projeto segue tramitando normalmente pelas comissões. Aí é só aguardar a pauta para as emendas particulares. Presidente, questão de ordem. Quando o senhor fala chegar hoje, seja pela população ou por nós, vereadores individual, tem um prazo de hoje, mas como é que, por qual meio que a gente consegue estar fazendo essa emenda? Na verdade, como essa audiência está sendo presencial, então as emendas que estiverem aqui no plenário, caso, né, algum cidadão queira fazê-las, mas foi aberto um prazo já da convocação, quem quisesse enviar sugestões por e-mail, já poderia ter enviado, mas esse prazo já tá encerrado, agora é presencial. Como se a gente ainda estivesse naquele período de pandemia, com a casa fechada, sem acesso à população, a gente poderia receber através das redes sociais, mas com a Câmara aberta seria, no caso, presencial. Sim, encerra hoje. Vereadora Lu. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os senhores vereadores e o público que está nos acompanhando. Presidente, na primeira prestação de contas, né, que a gente teve, também, quando veio a discussão da LDO, eu tinha comentado com o senhor da possibilidade da gente votar o PPO antes da LDO, né, para dar esse tempo para a população participar mais, enfim, todos aqueles trâmites que a gente já conversou. Então, gostaria de saber se o senhor já tem um posicionamento sobre isso, e se na próxima gestão a gente já pode fazer essa mudança, que o senhor falou que tem que ser uma alteração, eu acho que é de lei orgânica, se eu não me engano, como o senhor comentou, e regimental não sei, mas lei orgânica sim, e queria saber se o senhor pensou sobre esse assunto, para que facilite os nossos trabalhos, o trabalho, na verdade, não os nossos, mas da Câmara, dos vereadores da próxima gestão. Muito obrigada, presidente. Com certeza, a solicitação ela é muito bem-vinda. Já naquela oportunidade a gente falou, né? Mas o que a gente segue hoje é a legislação vigente, que tem os prazos aí pré-definidos. É óbvio que se houver um diálogo dessa casa, numa ação conjunta, e num diálogo com o Executivo, né, até prezando aí pela harmonia entre os poderes, certamente a gente poderia fazer essas alterações para os próximos anos, né? Esse ano a gente já apreciou alguns projetos. O que a gente vai apreciar esse ano, né, é o PPA agora, que é para os próximos 4 anos, e antes do final do ano a gente vota o orçamento, né, para o próximo ano. Lembrando que o orçamento que está sendo aplicado pelo atual gestor foi elaborado pela gestão anterior. Então, na verdade, agora que começa, né, o planejamento de fato da equipe que está sob a gestão do município nesse momento. Mas podemos dialogar sim, enquanto comissão, a gente pode sugerir essas modificações, essas alterações,
mas não é algo que cabe única e exclusivamente a uma decisão da nossa Comissão de Economia e Finanças e Justiça e Redação, que é a comissão mista. Mas a gente pode dialogar isso, inclusive, com o presidente da casa, os demais vereadores, para que a gente possa, eventualmente, fazer essa solicitação ao Executivo para uma modificação de legislação para os próximos anos. Mas seria bem-vindo, porque facilitaria bastante o planejamento aí para os próximos anos, para quem pensa, obviamente, né, em um futuro, em um crescimento ordenado e organizado das ações do município, principalmente quando se trata da aplicação de recursos. Mais algum vereador? Bom, então, só reforço então aos colegas que antes da comissão, a comissão se reúne, se eu não me engano, na quarta-feira, amanhã é 27, hoje é 27, 28, 29, né? 9? Quarta-feira. Pois não, vereador. Vereador Igor. Presidente, só uma observação. Está observando alguns itens aqui do PPA? Eu não sei se é possível propor emenda dessa forma aqui na audiência. Vou exemplificar para você. Por exemplo, aqui na anexo 3º da Secretaria de Governo, por exemplo. Tem lá gastos com propaganda e publicidade. Tem um valor ali. É possível de propor emenda aqui nessa audiência? Ou é passível só do vereador fazer no momento da discussão do projeto? Essa é uma dúvida. Por exemplo, outra observação que eu fiz aqui é Secretaria de Educação. Construção, ampliação, reforma de próprios municipais. Um valor muito baixo, R$700 mil. Os prédios estão todos deteriorados, tem um monte de coisa para fazer. Um valor, eu diria, irrisório para as demandas e para a necessidade da população. É possível propor emenda agora ou não? Eu acredito que nesse caso, vereador, seja... Pois não. Não, só uma questão, porque no limite de tudo isso, são proposições políticas, né? Você vai observar ali, no meu modo de entender, eu acho que nesse caso, na maioria dos vereadores, R$700 mil. Para fazer o que precisam os próprios municipais é um valor ínfimo, muito baixo, e está constante aqui no plano plurianual. Porque se não for o caso daqui, tudo bem, a gente vai fazer essas emendas quando for na discussão do projeto, né? Mas é uma observação aqui que eu vi. Outra coisa, fala em questão ao subsídio que dá no transporte público municipal. Vai continuar, vai aumentar? É outra coisa. Em relação à Secretaria de Administração, está na página 62. Que os valores aqui já são 2.400.000, 2.500.000, 2.600.000. É isso que já paga? Vai ter ampliação? Não vai? É outra dúvida, né? Porque fica meio vago aqui, né? Desse jeito que está, né? Você não tem majoração, você não tem valoração, não tem nada, né? Então, são as dúvidas que fica, porque se for para propor, por exemplo, já tem essas 3 questões aqui que ampassam olhando o projeto. A questão de obras escolares, subsídio e a outra? A despesa com publicidade e propaganda, Secretaria do Governo. Está na página 62, página 63, página 75, entendeu? Essa, com certeza, em relação à reforma dos próprios municipais, é um valor muito baixo. Sim. Isso aqui está, assim, bater o olho e ver que é muito pouco. R$700 mil e um monte de escolas que está precisando de reformas. É um valor que não vai dar para nada. Sim. Você vai consertar aqui 1 ou 2 escolas e o resto não vai fazer. Sim. Se for esse valor aqui de R$700 mil. Então, ficam essas colocações. Não sei se o presidente Ailton aí pode dar alguma contribuição também, que já trabalhou muito tempo, já viu um monte de PPA, eu não sei. Se o Executivo tem intenção também de fazer algum tipo de alteração, porque senão também, se ele não tiver, é só estar jogando conversa fora, né? Okay. Entendeu? Só para contribuir, senhor presidente. É importante lembrar que essa casa ela não participa da elaboração do orçamento, tá? Então, o primeiro ponto, as audiências públicas realizadas pela Prefeitura, né? Então, foi aberto, a população pode apresentar sugestões, projeto definido pela equipe gestora, enviado a essa casa, cabe a nós analisar o projeto e apontar aquilo que a gente avalia que não vai bem. Então, enquanto não for votado, é momento sim de fazer qualquer tipo de ponderação, seja enquanto comissão, seja enquanto emendas individuais. É importante, né, algumas questões
né, que nem a questão de obras escolares, por exemplo, basta a gente acompanhar, né, as últimas gestões, pouco se investe em prédios com recursos próprios, né? Então, talvez o valor seja baixo porque espera-se investir na educação através de emendas parlamentares, contrapartidas, programas de financiamento, e não especificamente dessa rubrica. Mas, obviamente, é um apontamento pertinente, e eu acredito que, por prudência, a comissão pode, a gente tem prazo, tem tempo, a gente vai fazer uma reunião, né, ainda essa semana, mas a gente não precisa emitir o parecer essa semana. Então, a gente pode aproveitar essa reunião para oficializar ao Executivo para que esclareça se é isso mesmo ou não, qual é o planejamento. Vereador Hiroshi. Senhor presidente, demais vereadores, muito boa tarde. Não, só para ajudar nesse debate aqui, quanto à manutenção de obras escolares, quanto à educação, tem também na página 81 valores aqui de construções, manutenções, tudo na Secretaria da Educação no valor de 2.666.000. 81 e 87. Em 87 tem manutenção de creche, educação pré-escolar, no valor de 30.281.100. Eu não sei se eu posso estar enganado alguma coisa, mas só estou tentando ajudar o debate, tá? Perfeito, vereador. Por isso que é importante essa questão, porque o plano plurianual, ele é complexo, são dados técnicos, né? O que eu vejo, o debate que a gente tem que fazer aqui é das políticas públicas e das demandas que chegam para a gente. Então, a gente transforma isso em emenda e questiona. É óbvio, né, que a gente pode questionar a qualquer momento, pode conversar com o Executivo, né, mas estar atento a essas questões, até porque, como passou no vídeo, né, então a gente sabe aquilo que é responsabilidade do governo federal, governo estadual, governo municipal, a gente acompanhar, né, o que o governo do estado, o que o governo federal tem destinado aos municípios, porque é aquilo que eu falei, muitas vezes não está ali numa rubrica específica de investimentos próprios, mas tem recursos vindos de outros órgãos que contemplaria essas questões, né? A menos que não houvesse intenção em se investir nessa área. Aí é diferente. Complementando também na página 88, tem mais valores aqui de manutenção e ensino regular, 48 milhões em 2022, e assim vai. Que página, presidente? Ah, vereador, desculpa. Estou pensando para frente. Senhor presidente. Pois não, vereador William. Diante das pontuações que são feitas aqui pelos nobres vereadores, um questionamento, uma pergunta. Não seria interessante nós termos alguém da administração para que pudesse dar pelo menos uma panorâmica desse PPA, para que a gente pudesse ter um entendimento melhor, porque eu percebo que todos nós estamos procurando entender, né, a distribuição aí do PPA, aquilo que está sendo apresentado como um acréscimo, como uma melhoria, né, nas mais variadas áreas, mas eu acredito que alguém do governo, alguém da administração, né, talvez que tenha até ajudado a elaborar esse PPA, poderia nos dar uma panorâmica um pouco mais clara, mais objetiva, e assim nós poderíamos entender melhor e até debater melhor o assunto, né, tendo esse entendimento, tendo essa clareza maior
do PPA. Uma colocação que eu faço, não sei se há essa possibilidade. Sim. A sugestão, evidentemente, ela é válida, vereador. O que ocorre, né, é que já houve um período de tratativas onde tanto população quanto vereadores poderiam ter participado lá na questão da elaboração do plano, né, que foram as audiências públicas da prefeitura. Tá? Então, lá, certamente, os técnicos que elaboraram estavam presentes e estavam acatando as sugestões. Nada impede, né, como o senhor colocou, dessa casa, eventualmente, fazer um convite, né, para algum secretário. O que a gente tem que ficar atento são os prazos, né, para, como eu disse, para não inviabilizar o projeto. E, então, assim, geralmente a Câmara coloca aí prazos limites para apresentar as emendas, né? Caso depois quiser mandar para a comissão mista de novo, depois dessas emendas, a gente analisa, né? Por que dessa audiência? Porque para cumprir o que manda a legislação, a gente precisa apresentar esse projeto. É claro que se a gente for pegar item por item, são dados técnicos, né? Que a gente não sabe embasados em que eles criaram dessa forma e colocaram esses valores, né? Então, são políticas de governo, um planejamento aí para os próximos 4 anos, mas que aí vai um pouco de cada vereador de aprofundar na discussão, seja através de suas assessorias, levantar os valores, questionar, e aí a política, né, que a gente, a política do dia a dia, com questionamentos, com indicações, com requerimentos, que ainda, né, estaria em tempo, vamos dizer assim, né? Lembrando já dos prazos que a gente já mencionou aqui da reunião da comissão, mas nada impede que depois que a comissão der o parecer, que se chegarem novas emendas, nada impede delas retornarem para uma análise da comissão, né? Então, hoje aqui é para tornar público que essa casa recebeu um projeto e dentro desse projeto os valores principais são aqueles demonstrados através dos slides. E aí, cada apontamento, tanto que hoje nem seria para perguntas e respostas, mas sim para apontamentos e considerações que poderão eventualmente ser transformados em emenda e aí sim discutidos aqui na casa quando da discussão do projeto. A gente tem tempo para discutir, pode ser em uma sessão só, pode ser mais de uma, se tiver bastante discussão, né? Então, a gente separar os assuntos diante do momento que a gente está discutindo, né? Hoje é essa apresentação, né? A sugestão de Vossa Excelência, obviamente, ela cabe, ela é bem-vinda, e aí a gente interrompe os nossos prazos, para-se a análise, convoca, convida, tira as dúvidas e depois segue. É algo que pode ser feito se for consenso dessa casa ou pedidos individualizados dos vereadores. Tá ok? Obrigado pelo esclarecimento. Mais algum vereador queira fazer alguma consideração, algum apontamento? Outra questão, eu puder auxiliar na discussão, em relação ao programa Requalifica, ele vai continuar como política de governo ou não, sabe dizer? Não sei dizer. É algo que precisa analisar, né? Verificar. Eu não achei no programa, no projeto. Aí cabe a análise de cada vereador, né? Mas é um questionamento que pode ser feito. Pode oficiar a comissão e a gente questiona, evidentemente a gente questiona quem elaborou o plano. Eu acredito que sim, né? Acompanhando aí as iniciativas. O plano plurianual não necessariamente ele traz os nomes dos programas, né? A gente está pensando na cidade a longo prazo, né? Então não necessariamente um nome define se vai ter um programa ou não. O que a gente tem que olhar é na ação social, por exemplo, se há investimentos para projetos. Não, mas nesse descritivo que veio para a gente, não está contemplando quais são as ações, onde vai ser gasto. Está o ano e a secretaria. Não, é um projeto bastante genérico. Isso, bem geral. Bastante genérico. E pela
Pela ordem, presidente, para complementar, por Exato. exemplo, aqui na questão da assistência social, eu falo incentivo à cidadania e integração comunitária. Tá bom, entendeu? Não tem esperar, vai desenvolver o programa X, vai dar continuidade ao programa Requalifica, vai criar o programa de desenvolvimento para comunidades de baixa renda. Fica uma coisa que... É para isso que existe a LDO e existe o orçamento, para daí sim a gente direcionar os valores para cada programa e para cada ação, né? Por isso que aquilo que a vereadora Luciana coloca, ele é importante, né? Porque aqui a gente aprova o genérico a longo prazo, o montante, né? Aí, como vai direcionar depois, é numa LDO, é numa LOA, onde a gente daí faz o direcionamento de cada um diante do valor que tem disponível dentro de cada secretaria e sim destina para os programas. Pelo menos esse é o pensamento desse vereador, né? É claro que, né, a gente está aqui no Poder Legislativo, a gente tem as nossas limitações, né? Como o nome diz, quem executa é o Poder Executivo, então o que a gente recebe aqui é o montante de quantos milhões espera se arrecadar e como esses milhões seriam divididos entre as pastas para depois aplicar os programas, né? E é daí que eu destaco a importância da participação da população, não só nessa, mas em todas as audiências públicas que acontecem na cidade, e principalmente a participação dos vereadores, né? Seja na avaliação do quadrimestre, quando secretários vêm até essa casa, né, que a gente vem dialogar aí, avaliação, conversar sobre a avaliação, aplicação das metas, se aquilo que foi previsto se está sendo cumprido, para que aí sim, enquanto legisladores, a gente possa fiscalizar os atos do Executivo e, na medida do possível, também dentro daquilo que nos cabe, apresentar solicitações, né? Nesse caso aqui, apresentar emendas e sugestões aí para programas. Ninguém mais? Microfone, presidente. Presidente, na folha 18, Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, nós temos dentro dela os objetivos. E não ficou claro, dentro desses objetivos, eu acho que o item mais importante que nós temos aí a nível de ambiental é a recuperação das nossas nascentes. Então, eu gostaria de que no item objetivo deixasse bem explícito, tá? O termo recuperação de nascentes. Eu não sei se Vossa Excelência poderia anotar e levar essa emenda para a comissão, ou se eu faria a posterior. Porque eu tenho, segundo a informação do gabinete, esse projeto foi apresentado para nós vereadores dia 14. Então, o nosso prazo é na quarta-feira para apresentar emendas à comissão. A comissão, tá? Quarta-feira. Isso. Até quarta-feira agora nós podemos apresentar emenda à comissão. Isso. Ok? Porque e a partir da semana que vem só emendas ou individuais ou de consenso coletivas após a análise da comissão aí, ou até antes da análise da comissão. Mas dentro do projeto aqui, para ir na comissão do artigo na comissão mista, nós temos até quarta-feira para apresentar emendas. Então, essa emenda poderia ser já anotada por Vossa Excelência e levar como uma emenda na folha 18? Deixar específico, então, a recuperação das nascentes, que eu acho que é o nosso item principal aí com relação a meio ambiente e agricultura. Perfeito, vereador presidente, já até anotei aqui. Já vou transformar em forma de emenda e na reunião da comissão a gente já avalia, já faz a análise dela e se tiver alguma dúvida a gente já oficia ao executivo
essa questão. Lembrando que essa reunião, a reunião da comissão também já foi divulgada, né? Então, pela imprensa oficial. Então, desculpa, o convite dessa audiência foi feito pela imprensa oficial, né? Então, eventuais aí apontamentos ou sugestões para que sejam novas emendas podem ser passadas à comissão até a quarta-feira, e como disse o vereador Ailton, né? Então, findado esse prazo, terminado esse prazo, antes da apreciação aqui do plenário, podem ser ainda assim encaminhadas mais emendas, protocolando como de praxe aqui nessa casa. Ninguém mais? Então, lembro aos colegas vereadores, né, que a comissão está à disposição para receber as sugestões. Eventuais dúvidas que tiverem sobre o projeto podem também ser oficiados à comissão, a gente encaminha ao executivo. Assim que o parecer da comissão for dado, a gente entrega o projeto na diretoria legislativa da casa, segue-se os prazos aí comuns e, assim que possível, vai ser pautado para a gente aí sim aprofundar na discussão, dialogar sobre os itens, né, para aprovação final do plano plurianual de 2022 a 2025. Então, Só mais uma sugestão. Eu estou vendo aqui, eu não sei se me escapou até agora, mas a Secretaria de Obras. A Secretaria de Obras, ela não diz especificamente sobre a manutenção das nossas estradas rurais, tá? Então, eu não sei se nós colocaríamos. A gente precisaria ver, então não sei se Vossa Excelência, como presidente, poderia pedir para o Executivo, onde ele estaria alocando recursos para a manutenção das nossas estradas rurais. Se na Secretaria de Obras ou na Secretaria de Agricultura. E também, em qual dela estiver, a gente deixar destacado. Claro que eu também não estou vendo manutenção das estradas rurais nesse PPA. Perfeito, nobre vereador. Está anotado também. Verificar se é em Secretaria de Obras, né? Ou se, quem se vai cuidar disso? De onde vão sair os recursos? Agricultura e Meio Ambiente. Perfeito. Ou Meio Ambiente. É a 12. Secretaria de Obras está na página 12. Também não está especificado, e agricultura na 18. Se os recursos, eu vou analisar, ver se eu consigo encontrar aí, né? Mas se os recursos forem alocados em obra para manutenção de estradas rurais, eu queria também uma emenda que deixasse claro que obras é a responsável por manutenção das estradas rurais. Agora, se for meio ambiente, né, e agricultura, nós deixarmos porque nós temos 23.580 em obras e 18.930 em Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. Então, eu não gostaria de tirar de uma e colocar na outra sem saber em qual as estradas municipais estarão sendo contempladas aí. Perfeito, vereador presidente. Anotadas as considerações, a gente vai encaminhar, né, através da comissão, esses questionamentos e, sendo oportuno, a gente transforma ele, se for necessário, transforma ele em emenda já para constar no projeto principal antes da votação.
Alguém mais? Um questionamento que Esse o vereador Juninho Parodi me fez, né? é com relação à verba da Câmara Municipal. Nós temos um limite constitucional de 6% do orçamento. Na audiência que nós tivemos, nós estamos gastando 1,7%, certo? E o limite é de 6%, né? Como presidente, e pelos apontamentos do Tribunal de Contas e pelos apontamentos do Ministério Público, nós tivemos aí, em 2017, uma devolução de mais de 4,5 milhões. Em 2018, uma devolução de mais de 4,5 milhões também. É uma devolução do antecipação, entre antecipação e devolução do 10º. Aí, em 2019, primeiro ano desse presidente, nós fizemos todos os projetos, mas não demos o start em execução devido à solicitação do senhor prefeito na oportunidade em auxiliá-lo na área de manutenção de máquinas e na área de saúde. Então, nós tivemos aí uma devolução total de 5.031.000. E aí, em 2019, com todas as obras aí, projetos prontos, todos os pregões, nós fizemos todas as obras, né? E ainda fizemos uma devolução de 2.600.000. Ou seja, o Tribunal de Contas ele pede que a gente faça um orçamento do Legislativo o quanto mais próximo da realidade para não ter essas devoluções, antecipações do 10º. Pediu também, no ano passado, por causa da pandemia, que nós auxiliássemos o Executivo na área de segurar o custo do Legislativo, né, sem atrapalhar o seu funcionamento, é lógico, para que a gente pudéssemos estar ajudando, principalmente na pandemia. Então, com todas as obras, com tudo que a prefeitura, tudo que a Câmara gastou, tudo o que nós pudemos fazer na reforma do teatro, aquela cobertura, assim mesmo ainda nós tivemos uma devolução de 2.600.000. Com esse número de 2.600.000, eu analisando, nós não teríamos obra para fazer em 2021 do porte que foi feito em 2020, né? E assim mesmo nós devolvemos 2.600. Então, a gente teria aquele valor para gastar em 2021 e mais essa devolução de 2.600. E por prudência, então, nós fizemos um orçamento a 2 milhões menor do que o de 2020 para 2021, para a gente ter uma menor devolução do 10º no final do ano, que é o apontamento que o Tribunal de Contas faz. Então, Juninho, nós fizemos os 2 milhões a menos, já pensando na sobra do ano passado de 2.600 e mais no custo desse ano, que com a pandemia e com as obras que foram executadas, elas estavam todas no orçamento de 2020, então a gente já tinha um valor de obra menor para 2021 do que 2020. Então, essas obras que foram feitas no início do ano até agora, é tudo com verba do ano passado. Mais algum vereador interessado em fazer alguma indagação, alguma sugestão? Não mais? Então, não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença dos colegas, vereadores, registro a presença da vereadora Luciana Bernardo, Juninho Parodi, Igor Húngaro, Fernando Soares, Pastor William, Ailton Fumac,
Ulisses Geraldini, Hiroshi Bando. Agradeço aos servidores dessa casa, né, o pessoal que trabalha aí nos bastidores, pessoal que nos auxilia aqui no Legislativo. Lembro aos colegas, né, que podem, eventualmente, passar para a comissão algum questionamento, se quiserem fazer através de ofício, para que a gente possa, antes aí do parecer, poder dialogar com o Executivo para sanar eventuais dúvidas. E passado esse prazo, né, a gente ainda vai ter tempo, né, para apresentar as emendas individuais e debater bastante, né, antes da aprovação final desse projeto. Então, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a presente audiência pública. Uma ótima tarde a todos.